Eu confesso a você que foi uma semana muito triste para mim. Na verdade, eu tenho me entristecido com algumas coisas que eu tenho visto, tenho ouvido, tenho presenciado, porque com o trabalho pastoral, muitas pessoas me procuram para a gente poder conversar, para a gente poder aconselhar. Outros vêm preocupados com não suas questões propriamente ditas, mas de outros, daquilo que viram, daquilo que ouviram, daquilo que souberam. E normalmente eu prefiro a proximidade com as pessoas, não em momentos formais de gabinete, chamado o gabinete pastoral, mas daqueles momentos informais das nossas festas, dos nossos encontros, nas convivências, nos finais de semana, nos almoços e jantares, que a gente sempre tem. Não sei se você sabe, mas nós estamos sempre juntos, algum grupo reunido toda semana em algum lugar. Em vários lugares, na verdade. E nesses momentos é um momento de interação, é um momento de bate-papo, é um momento de ouvir, às vezes, dores, é um momento de alguém espontaneamente chamar num canto porque precisa desabafar alguma coisa. E eu confesso a você que eu estou muito triste, porque algumas coisas que já deveriam ser para nós ultrapassadas, vencidas, resolvidas, colocadas no seu devido lugar referente ao Evangelho da Graça, parece que nós insistimos em não vivermos na graça, mas vivermos na escravidão. Seja escravidão à lei, seja escravidão ao pecado, mas não nos colocamos voluntariamente como escravos de Jesus Cristo. Somos escravos. Aquilo que nos domina nos escraviza. Seja a lei para uma vida doentia na tentativa de uma obediência a princípios da lei, tentando conquistar de Deus pelo mérito, pelo esforço próprio, a bênção dele. Seja escravo do pecado, vendido às paixões, aos desejos da carne, mas não nos colocamos e voluntariamente nos posicionamos em fé como escravos de Cristo, que é onde existe de fato a única liberdade. Gênesis capítulo 4, nós temos a história de Caim e Abel, bem conhecida de todos nós, quando Caim mata Abel. E o Senhor disse a Caim, no verso 6, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. O pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo. Ou, noutra versão diz, o teu desejo será contra ti. Mas você deve dominá-lo. O pecado está à porta. E o pecado sempre está à porta da nossa vida. O escritor aos Hebreus fala do pecado que tenazmente nos assedia e nos convida a nos desembaraçarmos de todo pecado que embaraça a vida, que acorrenta. O apóstolo Pedro fala que o diabo ruge como leão, ele está em derredor, rugindo como leão, procurando alguém a quem tragar. O apóstolo Pedro fala das pessoas que são vendidas e dominadas pelos desejos libertinos da carne. Tiago fala que os nossos desejos nos enredam e seduzem. Aqui, Deus falando com Caim, diz a ele que o pecado o ameaça, o pecado está à porta. O teu desejo será contra ti. O pecado deseja conquistá-lo. O pecado deseja dominá-lo. Meus irmãos, quando Deus coloca todos os princípios
para nós seguirmos numa vida equilibrada e nos coloca ordens de não fazermos isso, não fazermos aquilo e não fazermos aquilo outro, tomarmos cuidado com certas atitudes, com certos comportamentos em todos os níveis das nossas relações. Ele não faz isso por causa dele próprio, porque Deus não precisa de nenhum daqueles mandamentos. Não é por causa dele que esses mandamentos existem. Não é por causa de Deus que existem diversas ordenanças para que nós as cumpramos. Porque Deus não deixa de ser Deus se eu e você não cumprirmos as ordenanças dele. Ele não é mais Deus se eu obedeço e ele não é menos Deus se eu desobedeço. Deus não tem nenhum tipo de crise de identidade devido aos nossos altos e baixos, devido aos nossos erros ou aos nossos acertos. Deus não melhora quando você acerta. E ele não piora quando você erra. As ordens de Deus são por nossa causa. Os mandamentos são porque Deus sabe que não obedecermos aqueles mandamentos nos fará mal. Nos trará destruição, desgraça, tristeza, angústia, dor na alma. O teu pecado, o pecado o ameaça. Ele quer conquistá-lo. E o teu desejo será sempre contra ti. O pecado sempre nos fará mal. O pecado nunca faz bem a ninguém. Por mais que nós pensemos que praticar certos atos atendendo aos desejos da nossa carne, atendendo aos desejos das paixões que nós temos nessa nossa humanidade caída, porque desde que o pecado entrou no mundo, foi pervertida a nossa humanidade, a nossa essência, e os nossos desejos também foram corrompidos de tal forma que os nossos desejos apontam para a morte, apontam para a destruição, apontam para o mal, apontam para aquilo que nos faz mal. O teu desejo será contra ti. O pecado é contra você. Então, quando você e eu nos submetemos ao pecado, atendendo aos desejos da nossa carne, nós estamos perdendo um pouquinho mais da essência do nosso ser, do equilíbrio, da paz, da vida. E estamos trazendo morte para dentro de nós. Estamos matando a nossa alma, estamos manchando o nosso interior, estamos tornando a nossa vida com densas trevas, como diz o escritor Judas, na carta Judas que nós temos no Novo Testamento. Densas trevas reservam-se àqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem. Então qual é a situação? Parece que a nossa situação é uma situação horrível de extremos. Nós estávamos, muitos de nós, escravizados à religião, cansados de todo o peso opressor que ela colocava sobre nós, querendo controlar a nossa vida, com não faça isso, não faça aquilo outro, e com uma listinha minúscula de regras daquilo que era proibido fazer, e nós éramos condenados se fizéssemos alguma coisa com exposição pública. A disciplina da igreja não é disciplina. A disciplina da igreja é castigo. Porque se fosse disciplina conforme o evangelho, seria discipulado. Disciplina é filha do discipulado. É de fazer o outro discípulo, é de caminhar com ele, caminhar ao lado dele, ajudá-lo, orientá-lo, abraçar, ir com ele, ajudá-lo a encontrar a rota da vida, da pureza, da retidão. Mas o que a igreja faz é exposição, é trazer mais dor à dor que já tem, é trazer mais estrago àquilo que já foi suficientemente estragado, mas ela consegue impor mais sofrimento, mais dor, mais divisão, mais angústia. Então nós estávamos nessa situação em que nós deixávamos de fazer alguma coisa apenas para não corrermos o risco de termos a nossa vida exposta. Ou então tratávamos de fazer muito bem escondido, para que ninguém soubesse. E eu não me refiro aqui tão somente aos eleitos pecados sexuais,
aqueles que normalmente são os que a igreja de fato expõe. Eu me refiro a tantos outros, de desonestidade, de mentira, negócios mal feitos. Aquele marido que é santo na igreja, mas em casa a mulher não consegue suportá-lo mais, os filhos já não conseguem sequer gastar um tempo na frente dele. Mas diante dos outros é santo, porque é preciso apresentar-se hipocritamente para atender à escravidão da lei. Aí nós ouvimos uma mensagem que nos liberta da escravidão da lei, e nós fomos imediatamente para o outro extremo, e agora eu sou livre. Ufa, ninguém vai ficar me controlando mais. Ninguém vai mais me expor. Então agora, eu sou livre para poder manter a minha existência conforme o caminhar da minha vida. E ninguém vai ficar me dizendo, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. E muito menos pastor Caio vai me levar lá na frente para me expor quando ele souber o que eu fiz. Aí então nós viramos cínicos. E nos transformamos em escravos do pecado, entregando-nos às coisas mais pervertidas, em nome de uma pretensa e falsa liberdade. E quem vive assim não entendeu nada da graça. E deixe-me dizer a vocês, são muitos entre nós que vivem assim, que se tornaram insensíveis para o pecado, agem de tal forma que pecam como se fosse trocar de roupa. Afinal de contas, eu posso pecar porque Deus vai me perdoar. Eu posso pecar porque já está tudo resolvido na cruz. Então eu não preciso mais me preocupar com nada. Vou viver a minha vida. E se eu errar, eu vou aproveitar todo o tempo que eu tenho para poder usufruir de todos os desejos que a carne me coloca. O teu desejo será contra ti, mas a ti compete dominá-lo. Meus irmãos, nós não fomos chamados para vivermos no pecado. Nós não fomos chamados para sermos dominados pelo pecado, porque quem é dominado pelo pecado é escravo do pecado. Nós fomos chamados para vivermos no Evangelho. Por que nós, ao invés de irmos para os extremos da escravidão à lei e da escravidão ao pecado, e não nos colocamos no equilíbrio da graça de Cristo, que nos liberta tanto da lei, quanto nos liberta também da escravidão do pecado? Por que nós não nos colocamos dentro desse equilíbrio do centro do Evangelho da graça de Cristo, caminhando com Cristo, buscando mais de Cristo, desejando mais a Cristo, aprendendo mais de Cristo, sendo gratos a Cristo, sendo submissos a Cristo, olhando todo dia para Cristo, querendo viver com Cristo como discípulo dele? Por que nós não nos colocamos nesse centro em que o pecado não terá domínio sobre nós? Porque estamos em Cristo. Mas nós, infelizmente, achamos que ser homem é pegar todas as meninas que se oferecem. Sinceramente, meus irmãos jovens aqui, ser homem é dizer não. Ser homem é dominar os seus desejos e não entregar-se desenfreadamente a eles. Da mesma forma, as meninas que se colocam em situações que eu paro e penso, meu Deus do céu, por que fizeram isso? Não ouviram o Evangelho? Não ouviram o Evangelho? Será que estamos falando grego, hebraico, ninguém entende nada? E por que com a cara mais deslavada tratam aquilo como apenas uma coisa simples? Não é simples. E depois não sabem porque a alma vai definhando. Depois não sabem porque só tem angústia, dores, tristezas, descaminhos os mais diversos, relacionamentos que não se estabelecem nunca.
São rompidos, é um rompimento após o outro, como se tudo isso fosse a coisa mais comum da vida. O pecado é contra ti, o pecado faz mal a você, o pecado escraviza a você, o pecado destrói a você, o pecado faz com que você perca a essência da existência, o pecado faz mal e é por isso que nós temos que viver longe do pecado. Falta-nos, meus irmãos, a tristeza por causa do pecado. Uma coisa que eu tenho ouvido muito, é algo que me levou a pensar em falar sobre esse assunto, quando diz, não, você não se sinta culpado. Não se sinta culpado. Errou, não se sinta culpado. Não, meus irmãos, tem que sentir-se culpado sim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, disse Jesus. E Jesus está falando daqueles que choram a sua natureza caída, incapacitada, impotente. Bem-aventurados aqueles que choram por causa da sua situação terrível, sem esperança. Bem-aventurados aqueles que choram por causa dos pecados do mundo. Bem-aventurados aqueles que choram por causa dos seus próprios erros. Bem-aventurados aqueles que não se tornaram cínicos. Bem-aventurados aqueles que não se tornaram hipócritas. Bem-aventurados aqueles que não são mascarados. Bem-aventurados aqueles que olham para si e quando erram, olhando para o Evangelho, sentem sim culpa. Nós precisamos tomar vergonha na cara. E temos um pouquinho mais de vergonha do pecado. Nós temos que ter um pouquinho mais de tristeza quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós transgredimos o desejo, a vontade de Deus. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Sabe por que nos tornamos insensíveis? Porque a nossa mente não é dominada pelo Evangelho de Jesus Cristo. É porque nós simplesmente transformamos a graça em libertinagem. É porque nós simplesmente nos tornamos brutos, como diz Judas. Nós nos tornamos bestiais, animais, que simplesmente seguem os desejos da sua carne, sem terem controle, domínio de si. E nós não ocupamos a nossa mente, o nosso coração, com as coisas que dizem respeito a Cristo. Nós cantamos, e o que nós cantamos é apenas música. Não é oração. A gente canta, enche-me, Espírito, mas de ti eu quero ter. Eu, o menor dos teus filhos, posso muito transbordar, mas isso é só uma música. Não é oração do coração, da alma, feita perante Deus. Nós namoramos o pecado com muita tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. Tiago fala para nós transformarmos a alegria em tristeza, o júbilo em pranto, e nos humilharmos perante Deus, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Falta em nós o espírito de Daniel, que se coloca diante de Deus e chora, por causa dos pecados da sua nação. Nós reclamamos do Brasil, reclamamos de tudo que acontece aqui, mas nós não choramos por causa dos pecados do Brasil. Não nos toca, não nos sensibiliza, porque a nossa mente não está impregnada de evangelho. Então tudo que nós vemos, que é contrário ao evangelho, que está aí abarrotado no país todo e no mundo todo, não nos toca. Porque não existe o contraponto do evangelho. Não existe o espírito do evangelho para moldar o nosso sentimento e os nossos desejos. Então nós vamos caminhando como animais. Como disse Davi no Salmo 32, não sejam como os animais, como o cavalo, ou a mula, ou o burro, que precisam de rédeas e freios para serem controlados, do contrário, não obedecem. Então, meus irmãos, o chamado de Deus para nós é para que nós atentemos para a nossa vida, para a nossa
atitude, para o nosso comportamento, não por causa de nenhuma questão moral da sociedade ou da igreja, de uma religião, seja do que for, mas tão somente por causa de Cristo. E que você trate o seu pecado, o seu erro, como culpa. E então, como culpa, você faça com ela o que tem que ser feito. Em primeiro lugar, se você vai começar a chamar de pecado o que você faz contra Deus e contra si próprio, contrário ao princípio, ao ensino do Evangelho, que então você comece a olhar para isso e ser tocado por tristeza. Isso vai acontecer na medida em que você e eu nos enchermos do Evangelho. Na medida em que você e eu nos enchermos de Cristo. Então, quando aquilo que é contrário ao Evangelho, contrário a Cristo, vir sobre nós, naturalmente nós teremos esse sentimento de tristeza por estarmos indo contra aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E Ele morreu por causa dos nossos pecados. Não é possível que nós voluntariamente queiramos continuar na prática daquelas mesmas coisas que levaram Jesus à cruz. Que nós, tendo esse sentimento de culpa, que a gente se responsabilize pelos nossos atos e trate de resolvê-los. Que a gente encare de frente, com responsabilidade, aquilo que nós fizemos. E reparemos aquilo que tiver que ser reparado. Que resolvamos o que tiver que ser resolvido. Que peçamos perdão a quem tiver que se pedir perdão. E que a gente procure viver com sobriedade, fugindo daquele erro. Mas a coisa mais importante é fazer aquilo que tem que se fazer com qualquer culpa. Levá-la à cruz de Cristo, onde toda culpa já foi resolvida. Nós não precisamos carregar culpa. Nós a sofremos. Nós a percebemos, nós choramos por causa delas, mas nós não a carregamos, porque esse fardo já foi colocado sobre Cristo. Então nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos cínicos, e acharmos que uma vez que foi colocado sobre Cristo toda a nossa culpa, e tendo Ele levado a nossa culpa, portanto agora eu posso viver como eu quiser, porque não é assim. Aquele que recebeu a semente do Evangelho de Jesus no coração, não vai querer viver no pecado. Viveremos no pecado? Vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante? Diz o apóstolo Paulo, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Como vamos viver no pecado se morremos para o pecado? Em Cristo nós morremos para o pecado, para não sermos mais escravos do pecado. Essa é a verdade daqueles que andam com Cristo. Então, nós não vamos desejar o pecado. Eu estou falando do ponto de vista humano, do ponto de vista das nossas reações, do ponto de vista da nossa relação com o pecado. Que nós temos que encarar o pecado como pecado. Que nós temos que olhar o pecado com a gravidade que ele de fato tem. Que nós devemos odiar o pecado, que nós devemos fugir do pecado, que nós devemos detestar o mal, que nós devemos nos apegar ao bem, que nós devemos pegar aquilo que é reto, devemos nos apegar àquilo que é justo, que nós devemos buscar tudo aquilo que agrada a Deus e que abençoa a vida do próximo, que nós devemos procurar viver com bom senso, sabendo que em Cristo tudo está perdoado, mas que nessa minha caminhada aqui, exige-se de mim, espera-se de mim, bom senso, equilíbrio, responsabilidade, atitude coerente, não para agradar a ninguém, mas tão somente em resposta grata a Jesus, resposta grata a Jesus, pelo que Ele fez por nós. Quisera Deus que nosso coração fosse pleno da graça do Evangelho, para que ela jamais se transformasse em libertinagem, para que ela jamais produzisse em nós, porque graça não produz isso. E aqueles que pensam que estão na graça, vivendo desenfreadamente no pecado, nada entenderam da graça, são tolos.
que acham que entenderam alguma coisa e nada entendem, como diz Judas. Senhores do saber, acham que sabem, mas naquilo que pensam que sabem, se enganam e entregam-se às mais variadas orgias, libertinagens, pecados que trazem mal à própria alma. Para concluir, eu queria ler 2 textos. Primeiro, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, nós não vamos ler todo o capítulo porque é muito grande, mas o apóstolo Paulo começa falando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e ele fala aqui da liberdade, da libertação, da escravidão à lei. Portanto, diz o verso 1, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Paulo está falando aqui de que em Cristo nós fomos libertos da lei. Fomos libertos da tentativa de nos justificarmos pelo esforço próprio. Cristo nos libertou. Mas logo à frente ele vai falar também da libertação do pecado. Versículo 8, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Fomos libertados da escravidão da lei e não devemos nos escravizar ao pecado. A liberdade não nos conduz ao pecado, porque escravizando-nos ao pecado, nós na verdade nos tornamos ainda dependentes e escravos à lei. Não se submetam à escravidão dos desejos da sua carne. É disso que Paulo está falando. O pecado é contra você, a carne é contra você. A você compete dominá-lo. A você compete dizer não a ele. A você compete não aceitá-lo, não desejá-lo, não buscá-lo, não submeter-se a ele. E ele continua, e diz então no verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Será mesmo que nós achamos que viver debaixo da graça é viver livre para fazer qualquer coisa que dê no desejo da carne? Não. E Paulo lista aqui desejos da carne. E diz que nós não devemos nos submeter aos desejos da carne. Contudo, a luta contra a carne não está em nós. Nós não temos forças para resistirmos aos desejos da carne, porque eles são contra nós e mais fortes do que nós. Por isso o apóstolo Paulo diz para nós sermos guiados pelo Espírito. Se vocês são guiados pelo Espírito, a carne não terá domínio sobre vocês. Por isso que a vida daquele que anda na graça de Cristo é estar completamente dependente da graça de Cristo. É colocar toda a confiança na graça de Cristo.
É não confiar em si próprio. É não confiar em seu próprio esforço, em sua própria capacidade. É não colocar-se diante de situações em que voluntariamente vai submeter-se à carne. Mas é buscar o Espírito. É buscar a direção do Espírito. É colocar diante de Cristo a sua vida todo dia. E ser guiado pelo Espírito. E aqui diz então que aquele que é guiado pelo Espírito vai produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Observem que o apóstolo Paulo lista as obras da carne, e quando ele fala do fruto do Espírito, ele não se refere a atitudes contrárias à carne. Ele diz que é amor, é alegria, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, é fidelidade. Contra essas coisas não há desejos da carne que sobrevivam. Que mal há em ser puro? Qual é a vergonha de ser um jovem casto? Qual é a vergonha de não se entregar? Qual é a vergonha de ser honesto? Me diga, qual é a vergonha de ser honesto? Qual é a vergonha de não roubar? Qual é a vergonha de não ficar só com palavras chulas, sem nada que edifique? Qual é a vergonha de ser um bom filho? Qual é a vergonha de ser um marido fiel? Uma esposa fiel? Qual é a vergonha? Qual é a vergonha de não se entregar a bebedeiras? Qual é a vergonha de não se embriagar? Qual é a vergonha de não pegar todas as meninas que aparecem, que se oferecem? Qual é a vergonha de não se entregar para os primeiros garanhões que se oferecem? Qual é a vergonha disso? Qual é a vergonha de ser bom? Me diga, meu irmão, qual é a vergonha de ser misericordioso? Qual é a vergonha de ser compassivo? Porque eu estou achando que é vergonhoso ser tudo isso. E é legal ser o cara que burla todas as regras. É legal ser bobo. É legal ser desonesto. Não, irmão. É legal ser cheio de amor. É legal ser sempre bondoso. É muito legal ser sempre compassivo. É legal ser cheio de misericórdia. É legal ser honesto. É muito legal ser fiel. É muito legal se preservar. É muito legal poder dizer não àquela gata que está se oferecendo para ir para sua casa quando você está sozinho. É muito legal dizer não. Isso é ser homem, que tem controle sobre seus desejos, que honra, que ama ao seu companheiro, à sua companheira, seu namorado, sua namorada. É legal amar a Cristo. É legal ter o coração puro. Aquela música que nós cantamos, a última. Na pureza grande, e também na fé e no amor. É muito legal ser puro. Que nós não nos envergonhemos disto. Que nós não nos envergonhemos de sermos diferentes da multidão. Que nós não nos envergonhemos de tomarmos refrigerante, se nós temos problema com bebida. Que nós não nos envergonhemos de nada aquilo que não envergonha Cristo.
e que nós nos envergonhemos de tudo aquilo que é pecado. Que a gente tenha vergonha da mentira. Que a gente tenha vergonha da desonestidade, vergonha do egoísmo, que a gente tenha vergonha das ofensas que fazemos contra outros, que a gente tenha vergonha dos acessos de raiva, que a gente tenha vergonha do orgulho, da presunção, que a gente tenha vergonha de perdermos o equilíbrio, que a gente tenha vergonha da bebedeira, que a gente tenha vergonha da sexualidade depravada, que a gente tenha vergonha de ficar olhando para mulheres com desejo impuro no coração, que a gente tenha vergonha de ficar olhando homens com desejo impuro no coração, que a gente tenha vergonha e que a gente se entristeça, que nosso coração seja tomado de tristeza quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente se desvia do caminho. Que a gente tenha vergonha de não amar. Puxa vida, eu estou achando que falta vergonha na cara. Como o mundo seria melhor se todo mundo tivesse vergonha de não amar. Que ficasse envergonhado, vermelho, quando não amasse. A gente só fica vermelho com aquilo que nos constrange. Eu disse 2 textos, o último é Tiago. Capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Muitos falam sobre o resistir ao diabo e ele fugirá de vocês, sem dizer o que vem primeiro: submetam-se a Deus. Não existe como resistir ao diabo sem nos submetermos a Deus. Porque Deus é que é poderoso para nos fazer resistir no dia mau. Judas fala isso também em sua carta de um único capítulo. Ele lá no finalzinho, ele vai dizer exatamente isso. Aquele que é poderoso para impedi-los de pecar, impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ele é poderoso. Então, submetam-se a Deus. Submetam-se a Cristo. É isso, meus irmãos, que eu quero pedir a vocês aqui e a mim mesmo. Submetamos-nos ao Evangelho. Exponhamos a nossa vida ao Evangelho. Enchamos o nosso coração de Evangelho. Busquemos a Jesus todo dia. Falemos com Cristo todo dia. É Ele que é poderoso para nos fazer resistir. Submetam-se a Deus e resistam então ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos que aprender a dizer não ao pecado. Nós temos que ser fortalecidos pelo Espírito para que nós tenhamos domínio sobre os desejos da carne, porque senão os desejos da carne vão nos destruir. Pode saber disso. Os desejos da carne vão destruir você. Se você não controlar os teus desejos, eles vão derrubá-lo. Se você e eu não controlarmos os desejos da nossa carne, nós seremos escravizados por eles e muitas angústias estarão reservadas a nós. Então, enquanto é tempo, vamos nos submeter a Deus e encher o nosso coração de evangelho, de oração. Vamos nos colocar diante daquele que é poderoso, sem neuroses religiosas que pensam que compram a Deus com orações, que compram a Deus com levantar de mãos, que compram a Deus com lágrimas. Não compramos a Deus com nada, mas um coração compungido e contrito Ele não desprezará. Porque Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em nos ver caminhando no caminho da verdade, da retidão, da pureza.
Porque Ele sabe que tudo isso edifica a nossa vida, abençoa a nossa vida, nos faz crescer como gente, nos torna seres humanos melhores. Então façamos isso, e fazendo isso nós vamos dizer não. Então quando você disser não a primeira vez, e disser não a segunda, e disser não a terceira, será muito mais simples e o pecado não terá domínio sobre você, porque a carne estará mortificada, para que você não seja controlado por ela. Mas você diz não agora, diz sim agora, diz sim depois, e assim a sua vida vai se tornando um negócio pastoso, um negócio sem profundidade, vazio, superficial, e aí as lutas, os problemas vêm e você não sabe como lidar com eles, não tem profundidade para relacionamento nenhum, e vive aquela vida sem sentido, vazia de significado, e acha que isso é legal. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus. Meu Deus do céu, o que há de difícil de entender aqui? Aproximem-se de Deus. Limpem as mãos, meus irmãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É isso que eu, em nome de Jesus, estou pedindo a vocês aqui, e o mesmo peço ao Senhor em relação a mim. Purifiquem as mãos, meus irmãos. Que tal tomar vergonha na cara e fazer uma revisão da vida? Limpem a vida. Coloquem ordem na vida. Coloque ordem na tua vida, meu irmão. Pelo amor de Deus, coloque ordem na tua vida perante Jesus. Coloque-se diante dele. Busque a ele. Feche a porta do teu quarto. E coloque-se diante dele e faça uma revisão da tua vida. Limpe a tua vida. Coloque a tua vida em ordem. Saiba o que você tem que restituir a quem tiver que restituir. Saiba diante de Deus a quem você tem que procurar. E procure a quem você tem que procurar. Peça perdão a quem tem que pedir perdão. Perdoe a quem você tiver que perdoar. Resolva o que você tiver que resolver. Coloque a tua vida em ordem. Limpem as mãos. Limpem as mãos. E se você tem mente dividida, purifique o coração. Trate do coração. O coração está mal por causa de tantos desejos da carne atendidos. Cure o coração. Encha-o de evangelho. Encha-o de Jesus. E fazendo isso, o coração vai ganhando a sua integridade de novo. Trate do teu coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Será que não é de chorar aquilo que tantos têm vivido? Não é de chorar tanta entrega ao pecado? Não é de chorar tanto desvio? Ora, é óbvio que todos nós somos pecadores e ninguém pode bater no peito aqui e dizer eu não erro. Mas também não é normal para o cristão viver chafurdado no pecado. Não é normal para um cristão que o pecado esteja sempre à porta e ele esteja sempre abrindo a porta. O pecado está à porta. E o que você faz? Abre toda vez que o pecado está à porta? Não. Entristeça-se. Entristeçam-se. Lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. Humilhem-se diante do Senhor. Nós temos pregado muita mensagem de triunfo, triunfalismos, e muitos, infelizmente, têm visto na mensagem da graça apenas triunfo, sem tratar diante da graça o seu próprio coração. Porque a graça fala de cruz. A graça fala dos meus pecados levando Jesus a morrer. A graça fala de que o meu pecado, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha devassidão, a minha mentira, o meu ódio, a minha licenciosidade, a minha libertinagem, levou Jesus à cruz. Então eu não posso falar de graça sem falar de pecado carregado na cruz, o meu.
Eu não posso falar de graça sem que isso signifique tratar o meu coração. Sem que isso signifique o meu coração ser purificado de tudo aquilo que levou Jesus à cruz. E passar pela graça, sem fazer isso, sem olhar isso, é tratar a graça com leviandade. E é o caminho para transformá-la em libertinagem. E aí diz o apóstolo Pedro, que aquele que faz assim, depois de ter conhecido o evangelho da graça, o estado dele é pior do que antes. Melhor lhe fora não ter conhecido, porque o estado dele é pior. E quantos eu tenho visto com estado pior? E eu disse para o irmão, mano, era melhor você ter continuado na igreja, né? Teu estado é pior. Que desgraça. Tu vivia escravizado à lei, às ordenanças da religião, louco para se libertar delas, mas você não queria se libertar delas por causa de Cristo. Você só queria se libertar para pecar. Você só queria se libertar para fazer coisa errada. Para poder ter uma desculpa religiosa também. Ainda que se diga sem religião. É uma desculpa de religioso. A graça. A graça me cobre. Agora eu posso pecar. Porque eu estou coberto pela graça. Isso não é graça. Isso é libertinagem. A graça que me cobre é a graça que cobre todos os meus pecados. É a graça que trata do meu pecado. É a graça que cura da escravidão ao pecado. É a graça que me liberta da lei e me liberta do pecado. Essa é graça. O resto, meu irmão, é desculpa de safado. É desculpa de quem quer viver no pecado e tem que arrumar uma desculpa religiosa, uma explicação teológica para viver no pecado e não percebe que está enganado do mesmo jeito. Então, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deu para você entender isso aqui? Parece vergonhoso? Chorem, lamentem-se, troquem alegria por tristeza, parem de festejar porque está ruim. Comecem a chorar. Está na hora de chorar. Humilhe-se. Humilhar? Não, ninguém fala de humilhação. Não, sim, humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus. Ele vos exaltará. Aí você vai ver o que é viver. Aí você vai descobrir o que é viver com Cristo. Aí você vai descobrir de fato como é legal amar. Como é legal ser reto. Como é legal ser puro. Como é legal ser bondoso. Como é legal ser compassivo. Como é legal não se irar. Como é legal não ser orgulhoso, presunçoso, arrogante. Como é legal não ter razão. Como é legal deixar o outro ter razão. Como é legal ajudar o necessitado. Como é legal conseguir enxergar o outro. Você vai ver como é legal ter o coração sensível àquilo que é o bom e reto. E como é legal perceber o mal, a maldade. Você vai ver como é legal andar com Cristo. Como é legal olhar para a lei e dizer, que bom que eu estou livre da lei. E não preciso me justificar a mim mesmo pelo meu esforço próprio. Não preciso esconder. Eu não preciso ser hipócrita. Eu posso ser eu. Com todas as minhas falhas. E como é legal olhar para o pecado que tenazmente me assedia, que me atrai, que me convida, que bate a porta todo dia. E com liberdade, sem neuroses religiosas, poder dizer não a Ele. E tudo isso porque Cristo está em mim. E olhar para Cristo e caminhar com Cristo. E caminhar com bom senso. Caminhar na vida sendo uma pessoa comum, normal, que caminha com integridade, com responsabilidade diante dos seus atos. Que quando tem que tomar uma decisão, ainda que essa decisão seja uma decisão difícil, que machuca outros, mas que é inevitável tomá-la,
prepara-se e faz de tudo para não errar, não quer errar, procura não errar, busca não errar, esforça-se para não errar, porque errar faz mal, então não quer errar. Então olha para a sua caminhada e diz, como é que eu posso fazer isso sem errar? E como é que eu posso tomar essa decisão difícil, minimizando o sofrimento dos outros em relação a essa decisão? Nada de religiosidade, apenas o desejo puro e sincero de não errar e de andar com Cristo. É só isso, nada mais do que isso. Isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo diz que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Ó Deus, produz arrependimento em nós. Produza, Senhor, vergonha pelo pecado. Produza em nós, ó Deus, aquele sentimento que não se sente bem, que não fica tranquilo diante de erros cometidos. Incomoda, Senhor, a nossa alma, nosso coração, para que o pecado não tenha acesso a nós. Ó Deus, nós precisamos da direção, da força do Teu Espírito Santo, para lutarmos contra a carne, porque o Teu Espírito dominando em nós, a carne estará mortificada. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por ter levado na cruz todos os desejos da carne. Nós te agradecemos porque todos os nossos pecados foram purificados em Ti. E assim, ó Deus, nós queremos nos submeter ao Senhor, nos submeter ao Teu Evangelho, nos submetermos à Tua graça. Não nos deixe transformar a graça e a liberdade em libertinagem. Não nos deixe, ó Deus, tratarmos com leviandade a graça que nos foi outorgada em Cristo. Mas encha o nosso coração do Teu Evangelho. Encha o nosso coração do Teu amor, da Tua bondade, da misericórdia, da compaixão, da fé, da alegria, da paz, da paciência, do domínio próprio. Encha o nosso coração para que nós nos alegremos em termos uma nova vida, que nós nos alegremos numa existência renovada para o Senhor. Sim, Deus, livra a cada um de nós aqui de sermos escravizados às nossas paixões e dominados por elas, mas que nós sejamos escravos do Senhor, escravos de Cristo para a liberdade, escravos de Cristo para uma nova vida que traz alegria, que traz salvação, que traz bênção, e que o mundo veja em nós Cristo, e que o mundo seja tocado pelo nosso testemunho, seja tocado pela nossa vida, que é plena de bondade, de amor e de alegria, sem religiosidades, sem neuroses religiosas, mas plenas de amor, que acolhe o diferente, que acolhe o que tropeça, que não tem palavras apenas de ódio, palavras de repreensão, mas que tem palavra de vida e de abraço que acolhe. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos misericordiosos para com todos os que falham, e que possamos ter mãos que tomam pelas mãos aqueles que tropeçaram, a fim de caminhar com eles como discípulos até a cruz de Cristo, para que juntos sejamos curados. Cura-nos, ó Deus, cura-nos a todos nós, para o Senhor e para o outro. Em nome de Jesus, o nosso querido Salvador, é que nós nos prostramos diante de Ti, clamando por purificação, por perdão, por nova vida. E agora, meu querido irmão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações tão ternas do Espírito Santo estejam sobre a sua vida,
estejam sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.